Então vamos considerar a leitura de Jeremias 29, 11. Lá a palavra do Senhor diz assim: bem, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante da tua santa presença, neste lugar, e eu venho pedir agora, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia se manifeste através da tua palavra. Venha falar com a tua igreja. Abra, Senhor, um canal de comunicação entre os céus e o nosso coração, entre a tua mente e a nossa mente. Que a tua unção venha estar sobre mim, Pai Celestial, não só como eu desejo, mas sim como cada pessoa que aqui está precisa. Fala conosco, Senhor Jesus. Como igreja pedimos, fala conosco nesta noite. Edifica a tua igreja, edifica o teu povo. Realiza, Senhor, meu Deus, os teus milagres em nosso meio. Porque o Senhor é um Deus de milagres. A tua palavra cria coisas novas em nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Usa-me, é que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, existe um hiato, uma diferença, muitas vezes, entre aquilo que nós percebemos na nossa vida e aquilo que nós sabemos que Deus quer de nós muitas vezes, ou até entre aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Nós lemos algumas passagens na Bíblia que parecem muito radicais diante da realidade humana. A santidade que Deus requer do seu povo, a forma de conduta ao amar os nossos inimigos. Eu não vou falar assim, levanta a mão aqui quem ama os seus inimigos, e provavelmente eu vou estar fazendo muita gente ou mentir ou passar vergonha. E nos dois casos não é muito bom, né? O padrão que Deus tem para a sua noiva é muito alto, muito elevado. Amém, igreja? Quem já notou isso na sua vida? Quem viu isso? Muitas vezes parece que há uma discrepância entre aquilo que a gente observa, que Deus quer na nossa vida, e aquilo que a gente é no momento. E eu tenho sentido, eu já tenho pregado algumas vezes a esse respeito, de diversas formas, e hoje eu estava orando, pedindo a Deus para que de alguma forma Ele me direcionasse em relação ao que trazer nessa noite, porque para a gente que prega, eu normalmente anoto, eu tenho a maioria das minhas mensagens, notas das mensagens. É muito fácil a gente pegar e abrir aquele arquivo, deve já ter umas 1.500, 2.000 mensagens ali, e simplesmente pegar qualquer uma delas e falar, vou pregar essa aqui que eu já preguei, pronto, e acabou. Creio que um dos grandes desafios de um homem de Deus que vai estar trazendo a palavra é realmente sentir no coração aquilo que Deus tem para essa ocasião. Por quê? Porque só assim realmente as necessidades da igreja vão ser supridas como elas são, no momento. Claro que a palavra de Deus ela tem um efeito eterno. Eu poderia pegar qualquer coisa, e pregar aqui, mas eu creio que Deus direciona, amém, igreja? Deus conhece os nossos corações. Então, hoje eu estava lutando bastante em pensamento, em sentimentos também, porque muitas vezes a gente se sente tão impotente quando a gente está numa situação que você tem que trazer algo de Deus, você está buscando, você está pensando,
Você já está clamando a Deus a respeito da situação há vários dias. E hoje, então, eu recebi de Deus, né, assim, um sentimento muito forte. Inclusive vai ser um dos versículos que eu vou estar mencionando hoje, sobre o fato que Deus continua trabalhando. Amém? Amém. Deus continua trabalhando. E aqui, quando essa passagem é escrita por Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É interessante notar que esse versículo faz parte de uma carta que o profeta chorando, né, o profeta Jeremias, o profeta que se achou incapacitado de poder profetizar, de ser um homem de Deus para a sua geração, que ele se considerava ainda criança, tinha tantos anciãos e eu jovem aqui, profetizar, recados e todas essas coisas, mas era uma carta que Jeremias escreveu para os que estavam cativos na Babilônia. E a grande questão é que quando você olhava, ou quando se você pensa um pouquinho, o que aconteceu para o povo de Deus, quando foi levado cativo para a Babilônia, a situação estava muito sem esperança. Sabe quando você perde a esperança? Porque parece que Deus deu um ponto final na história. Parece que não tem mais saída. Parece que acabou, não tem mais jeito. A gente está aqui cativo na Babilônia. Como que nós vamos voltar? Nosso Deus aparentemente foi derrotado. A situação estamos sem controle da situação alguma. E Deus, ele envia, então, através do profeta Jeremias, esse recado. Esse recado para o povo que está ali na Babilônia: olha, eu tenho pensamentos bons a respeito de vocês. Vocês estão, apesar de vocês estarem nessa enrascada por causa do pecado de vocês, por causa da falha de vocês, no caso específico desse povo na Babilônia, era por causa de pecado até de ancestrais, pai, vô, bisavô, tataravô, e você vai voltando muito tempo. A nação de Israel foi se desviando dos planos de Deus, da maneira que Deus tinha objetivo de Deus, a maneira que Deus tinha planejado, o propósito de Deus. E o povo foi escorregando ao ponto que havia uma religião oficial. E o que eu quero dizer com isso? Havia aquela religião que as pessoas praticavam na frente de todo mundo, porque era uma tradição. E havia a religião verdadeira, que era aquela religião que era praticada dentro dos lares, dentro das casas das pessoas. E quando você olhava o que acontecia dentro da casa das pessoas, era idolatria pura. Era até sacrifício humano que acontecia. As pessoas estavam completamente longe dos propósitos de Deus. Oficialmente iam ao templo cultuar, iam fazer todos aqueles rituais, davam os seus dízimos, davam as suas ofertas, faziam tudo aquilo lá que aparentemente era necessário fazer, cumpriam os rituais, tinham as festas na época certa. Mas o que acontecia dentro da casa daqueles homens, daquelas mulheres naquela época, como um todo na nação, é que cada um seguia o seu coração, e o coração deles estava inclinado à idolatria. E agora na Babilônia, quando estavam numa situação que não viam saída, Deus manda o profeta Jeremias dizer: gente, eu tenho bons pensamentos a respeito de vocês. Havia ali então um período em que parecia que Deus tinha se irado a ponto de se esquecer dessa gente. E vocês, se vocês forem estudar a palavra de Deus,
Nós lemos o versículo 11, o versículo 10. Jeremias escreve nessa carta, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Se você olhar Daniel 9, você vai ver que Daniel ele se lembra desta carta e ele começa a clamar: Senhor, ele confessa os seus pecados, confessa que foi participante dos pecados da nação, porque estava no meio daquele povo, talvez não denunciou aquele povo, não sei qual era o motivo pelo qual ele se contava participante dos pecados da nação, mas ele falou: Senhor, os 70 anos estão acabando, o Senhor prometeu 70 anos, então lembra-te das tuas promessas. Mas esses 70 anos, esse abismo, né, vamos falar assim, esse período, no vácuo de 70 anos, foi um período em que parecia que Deus tinha se esquecido do seu povo. E muitas vezes nós também, na nossa jornada cristã, na nossa jornada com Deus, chegam momentos em que parece que Deus se esqueceu de nós. Quem já se sentiu assim? Eu já me senti assim, né? Parece que Deus simplesmente, seja por um período de tempo, ou parece definitivo, Deus vira as costas para nós. Mas é interessante que Deus ele tem projetos para com o seu povo. Deus tem planos para com o seu povo. Amém, igreja? Eu creio nisso, e é interessante que Deus ele está trabalhando, mesmo quando muitas vezes nós não vemos. Deus, mesmo no silêncio e no segredo, Ele está trabalhando. Deus jamais parou de trabalhar. E é interessante, quando nós olhamos ali Gênesis, nos primeiros capítulos, nós notamos que Deus criou tudo em 6 dias. Amém, igreja? A gente vê, a palavra de Deus fala que Deus criou todas as coisas em 6 dias, né? E a Bíblia fala ali no capítulo 2 de Gênesis, fala assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, para o povo de Israel, depois mais para frente, Deus ele ordena que separem o 7º dia para descanso. Por quê? Porque Deus descansou no 7º dia. Essa é a ideia por trás disso. Mas quando nós olhamos agora Jesus, que é a revelação completa da mente de Deus, do propósito de Deus, do modus operandi de Deus, de quem Deus é como um todo, a perfeição da revelação, tanto do propósito de Deus quanto do próprio Deus. Olha só o que a gente encontra em São João 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então essa afirmação de Jesus parecia até heresia, parecia um absurdo para aqueles judeus, mas Jesus estava trazendo uma revelação que Ele estava trabalhando. E eu quero dizer para os irmãos que Deus continua trabalhando. Quando as coisas parecem perdidas do nosso ponto de vista, e quando parece que nós estamos esquecidos, e quando parece que tudo acabou, Deus continua trabalhando. Deus continua com seus propósitos, Deus continua com seus planos. Deus não mudou, ao contrário, irmãos, Deus sabe todas as coisas
de antemão. Antes de ele ter criado o mundo, ele já sabia todas as coisas. Em Apocalipse 13:8 nos revela, por exemplo, que o Cordeiro estava morto desde a fundação do mundo. Deus estava colocando, por assim dizer, os fundamentos desse mundo, e o Cordeiro, nos seus planos, já estava morto, e nada conseguiu impedir os planos de Deus se cumprirem. Amém, igreja? Então, eu quero dizer para você, irmão, que mesmo que aparentemente Deus tenha te colocado de lado, ou o operar de Deus tenha sido pausado, Deus continua trabalhando. Essa é a palavra de Deus. Amém, igreja? Quantos aqui conseguem descansar na palavra de Deus? Muitas pessoas falando assim, talvez em seu coração: eu preciso de uma palavra de Deus. Se Deus falasse alguma coisa para mim, eu quero te dizer uma coisa. Eu volto a ler, não a minha palavra, mas as palavras do Senhor Jesus. Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus continua trabalhando. Mesmo quando no silêncio, no sepulcro, como a gente cantou, eu creio que hoje, mesmo no silêncio do sepulcro, quando parecia que Jesus tinha perdido e que estava tudo acabado, na verdade ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo a nossa grande salvação se tornar realidade, completando essa obra tremenda. Então Deus não para de trabalhar, mesmo quando os discípulos estavam se sentindo desamparados. Cada um estava voltando para a sua terrinha, cada um estava voltando para a sua profissão, cada um estava voltando para a sua família, coçando a cabeça, pensando o que ia fazer agora da vida. Tinha colocado tanta esperança no Senhor Jesus, tinha colocado tanta fé nas palavras que ele tinha dito, criam que ele iria ser o Messias, tinham a ideia de que a grande salvação de Israel estava por acontecer ali mesmo. E quando de repente Deus agiu de uma forma diferente da concepção deles, e lá estava Jesus, eles viram Jesus sendo crucificado, ou quem não estava lá vendo, recebeu as notícias de que o soldado tinha transpassado a costela dele. De fato não havia mais esperança. Tinha o testemunho das mulheres que viram o que aconteceu, tinha o testemunho de Maria, a mãe de Jesus, de João, o discípulo amado, sabiam onde ele estava enterrado. Tanto é que quando ouviram falar da ressurreição dele, foram para lá apressadamente, sabiam o que tinha acontecido. Mas irmãos, o que eles não estavam entendendo, quando estavam desanimados, se sentindo desamparados, é que na verdade Deus jamais parou de trabalhar, e os planos de Deus não foram impedidos. Os planos de Deus não foram impedidos. Glória a Deus. E eu quero dizer nessa noite com ousadia a respeito da sua vida. Se você está nesse hiato, se você está nessa pausa, se você está nesse vácuo, eu quero dizer para você: os planos de Deus não mudaram. Deus não foi tirado do seu trono. Deus não parou de trabalhar. Amém, igreja? Mas como o Senhor diz isso, se Jesus falou isso lá 2000 anos atrás? Jesus falou aqui, eu leio, e eu trabalho também. Agora eu tenho na palavra de Deus outro versículo que diz assim: Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. E a minha pergunta para você então, diante dessas palavras, é: Deus parou de trabalhar? A Bíblia fala que mesmo quando nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Em outras palavras, não tem como Ele mudar. Ele é fiel. Deus é fiel. Amém, igreja? Amém. Deus é fiel.
A gente muitas vezes descansa em tantas coisas. A gente descansa quando tem um dinheirinho na conta e sabe que esse mês dá para pagar tudo e ainda colocar uma coisinha na poupança. Tem pessoa que consegue descansar, aí parece que o mundo tá bem. Tem pessoas que quando olham para si mesmo e sentem que estão com saúde, e que apesar de todos os desafios, ele está com saúde, ele fala, não, eu estou com saúde, não tem problema, venha o que vier, eu enfrento e eu vou vencer. E as pessoas descansam na sua saúde. Tem pessoas que descansam porque a economia do país está bem. E pelo fato da economia brasileira, ou onde quer que essa pessoa estiver, está bem, a pessoa descansa nisso. Outros descansam porque estão morando na casa dos seus pais. Estou com os meus pais, vai dar tudo certo, né? Talvez alguns de vocês se lembram quando estavam na casa dos seus pais, vocês descansavam porque, olha, não tinha muita coisa, mas no final das coisas vai dar tudo certo. E as pessoas descansam em muitas coisas, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: todas essas situações passam. Os nossos pais, por mais que tenham saúde de ferro, um dia eles vão partir dessa terra. Nossa conta bancária, por mais que tenha um trocadinho bom lá dentro, né, na grande maioria dos casos, esses trocados vão ser usados para alguma coisa, né? Nós não vamos conseguir manter muito tempo lá dentro, vamos pagar as nossas contas e no mês que vem, desafio novo. E assim vai. A economia estava aparentemente muito boa em nosso país uns anos atrás. No momento a gente mal dizem que está se recuperando. As coisas boas passam, aquilo em que nós descansamos passa. Mas a palavra do Senhor nos fala de uma coisa que não passa: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu quero que você descanse na palavra de Deus. E a única coisa também que é eterna, né? Moisés no seu salmo, no Salmo 90, ele diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. O nosso Deus é algo em que nós devemos confiar. Amém, igreja? Tem muito poucas pessoas que conseguem descansar na palavra de Deus. Descansa nessa noite naquilo que o Senhor tem dito, que Ele está trabalhando. É interessante que Isaías, no Velho Testamento, eu gosto muito de dar esse versículo para o aniversário das pessoas. É algo que eu gosto mesmo de dar como uma promessa. E se você não recebeu ainda, você logo vai receber, porque é Isaías 64 que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nós temos um Deus que trabalha, meus irmãos. Amém, igreja? Você consegue descansar nessa verdade, que Deus está trabalhando em seu favor? É muito importante que você saiba que Deus trabalha ao nosso favor. Amém, igreja? Eu acho importante porque podemos descansar. A Bíblia fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há um lugar de descanso para nós, irmãos. Nos nossos dias em que as pessoas têm perdido tanta esperança, dizem que o mal do século é a depressão. E a depressão, de certa forma, é a incapacidade de se olhar para o futuro com esperança, a incapacidade de se ver as coisas com os olhos certos, com brilho no olho, com vida no olho, né? Se enxergar as coisas da forma correta. Parece que a gente está, ou as pessoas estão com um luto constante, uma tristeza, porque as coisas não dão certo, a vida não vai para frente, e todas essas coisas. Nesses momentos nós devemos nos lembrar que tem um Deus
que guia a nossa vida. Amém, igreja? Eu estive esses tempos atrás conversando com o pastor e me lembrando do começo do meu ministério, como quando Deus me colocou no comecinho do ano de 1995 na frente dessa igreja, né? E os desafios que eu enfrentei e as situações que eu passei, e eu estava lembrando como Deus me ajudou através de todas essas coisas. Deus me trouxe até aqui. Aleluia. Né? Eu talvez não tenha uma pedra, não tenho Ebenezer, né? Uma pedra de testemunho para falar, olha, essa aqui é uma pedra de testemunho. Eu tenho essa igreja, né? Essa construção, que essa construção aqui para mim simboliza que Deus tem sido fiel, que até aqui nos tem ajudado o Senhor. E olha, não foi fácil. Teve alguns episódios que, olhando para trás, eu nem sei como eu consegui passar. Mas uma coisa eu sei, Deus estava comigo. E é por causa disso que eu estou aqui hoje. E Deus tinha um plano para com a minha vida. E Deus estava comigo naquele momento em que eu estava passando pelo vale. Não era da sombra e da morte, mas com certeza era da sombra. Com certeza era do desafio. Com certeza era da impossibilidade. Mas eu não precisei, na verdade, se eu tivesse olhos para enxergar, é como aquele moço do profeta, quando a cidade estava rodeada, e ele falou: profeta, veja só, a cidade está rodeada, nós estamos perdidos. E aquele homem de Deus falou: Senhor, abre os olhos do meu moço. Por quê? Porque quando os olhos daquele moço se abriram, ele pôde ver que aqueles que estavam a favor do povo de Deus, aqueles que estavam cuidando do povo de Deus, seres angelicais, Deus e o seu exército, era maior e mais poderoso do que aquele exército que estava rodeando aquela cidade. Meus irmãos, que os nossos olhos possam ser abertos, os olhos da fé, e que possamos enxergar que Deus está trabalhando ao nosso favor, mesmo quando não estamos enxergando nada. Mesmo quando estamos nos sentindo sós, mesmo quando estamos nos sentindo desamparados, Deus não nos deixou só, e Deus não nos deixou desamparado. Jó estava numa situação terrível, mas Deus jamais tirou seus olhos de Jó. Jó não via Deus. Jó olhava para frente, para trás, para os lados, para cima, e não conseguia sentir, nem ver, nem divisar Deus. Porém Deus o tempo inteiro estava observando Jó. A Bíblia fala que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra, estão buscando os fiéis da terra. Irmãos, Deus continua trabalhando. Amém, igreja? Deus ainda cura. Deus ainda cura. Nos dias de hoje ainda Deus cura. Amém, igreja? Deus ainda salva pessoas nos dias de hoje. Deus ainda batiza com o Espírito Santo nos nossos dias. Deus ainda trabalha em nosso caráter em nossos dias. Deus ainda liberta. A Bíblia fala, né, São João 8, Jesus falando: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. E eu creio nisso, irmãos. Deus ainda trabalha, e não tem tamanho de problema, não tem desafio, não tem situação, mesmo que você esteja passando por ela por um bom tempo, vários anos inclusive, não tem nada que Deus, quando Ele falar assim, basta, chega, que Deus não possa mudar. O cativeiro na Babilônia durou 70 anos, mas quando chegou a hora de Deus falou, tocou o coração daquele imperador, e ele fez um decreto, e através daquele decreto ele ordenou a reconstrução da cidade santa e do templo de Deus. Aleluia! Por quê? Porque Deus tem controle da situação. Nós muitas vezes não temos, nós não sabemos como que as coisas estão.
Muitas vezes a gente faz que nem Pedro, começa a andar sobre as ondas do mar, e aí vem algo imprevisto, vem aquela coisa que não estava no nosso script. Diz que veio uma onda muito grande. Quando ele olhou aquelas ondas, quando ele viu aquela tempestade, ele perdeu de alguma forma a fé, ou parou de olhar para Jesus, e ele se afundou. Mas aquele que estava trabalhando e continua trabalhando, quando Pedro clamou, ele o tirou daquela água. Irmãos, nós não podemos, durante os nossos dias, nos afastar de Deus. Ontem eu estava pregando aqui que uma das coisas que Satanás quer fazer é roubar a nossa fé. Porque na verdade, quando o apóstolo Pedro, ele ensina em sua carta que Satanás, ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando quem ele possa tragar, e ele está ali com esse propósito de acabar com a gente. Tiago fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E Pedro fala que nós podemos ou devemos resistir ao diabo na fé. Então eu vou completar o que está lá em Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Não perca a sua fé, a sua capacidade de resistir a Satanás. É permanecer crendo que há um Deus que cumpre a sua palavra, é permanecer crendo que há um Deus que continua trabalhando, é permanecer crendo que há um Deus que está sentado no trono e tem poder para mudar todas as situações. No momento que ele falar, é agora. Amém, igreja? Amém. Às vezes esse período de promessa e cumprimento de promessa da parte de Deus é muito difícil. Abraão já tinha 75 anos quando o Senhor fala com ele que ele iria ter filhos, e que ele iria ter um grande número de descendentes. E para Abraão já era um milagre naquela época ele ter um filho ou vários filhos. Já era um grande desafio diante daquilo que Sara, nós sabemos, irmãos, chega uma idade, as mulheres, elas entram na menopausa e depois disso não tem mais filhos, é impossível, é biologicamente impossível. E Deus prometeu, já fez uma promessa numa época em que era impossível isso acontecer. Imagine só, Deus já chega, parece que atrasado, Deus já chega fora do time, Deus já chega no momento que parece que é só consolo que Ele tem para dizer. E muitas vezes parece que quando nós lemos a palavra de Deus, parece que só são palavras de consolo e que não condizem com a realidade. E era isso que provavelmente alguém, ao ouvir o que Abraão dizia, ou quem sabe um dos criados, ele tinha muitos criados, ele tinha muitos servos, quem sabe muitos servos estavam conversando entre eles, falando: mas que Deus estranho esse, o Deus de Abraão, já promete, já consola, já vem com alugação, já vem falando coisa que não vai acontecer só para alegrar Abraão. Abraão é um homem iludido. E muitas vezes quando nós começamos a ler a palavra de Deus e vemos o que Deus tem para nós, e vemos o que Deus quer para nós, quer da nossa vida espiritual, vai ter pessoas que vão falar: mas a promessa de Deus já começa como impossível, parece descolada da realidade, parece que nunca vai acontecer. E aí ainda Deus coloca 25 anos de espera. Mas Deus, aquele Deus que tinha começado a trabalhar, Ele continuava trabalhando na vida de Abraão, na vida de Sara, preparando o terreno para que o milagre acontecesse. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o nosso Deus continua trabalhando. Talvez leve algum tempo, mas Ele não parou de trabalhar. Ele está preparando o terreno para que o milagre que você precisa, ou que Ele prometeu na sua vida, venha se tornar realidade. Deus não está perdendo poder, Deus não está perdendo tempo, Deus não está perdendo capacidade.
preparando o cenário para realizar o seu plano. Amém? Eu quero que os irmãos entendam isso. Quero que vocês coloquem isso dentro do coração de vocês. Hebreus 3,13 fala assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Ele está falando ali sobre algumas promessas de Deus e sobre o agir de Deus e alguns propósitos de Deus, para nós não endurecermos o nosso coração, como as pessoas que estavam lá no deserto. Estava demorando Deus tirar eles do Egito e completar a jornada, depois de ter tirado do Egito, completar a jornada para a terra prometida. Mas, meus irmãos, Deus não estava nem de mãos amarradas, Deus não estava impossibilitado, Deus não estava isso nem aquilo. Deus estava preparando o terreno e o coração daquela geração para que pudesse receber as bênçãos que Deus tinha para eles. Deus não estava impossibilitado e Deus também não tinha se esquecido daquele povo no meio do deserto, porque eu não sei como, mas lá no meio do deserto havia água para aquelas pessoas. Eu não sei como, mas lá no meio do deserto talvez não tinha todo dia um assado, talvez não tinha todo dia lasanha, batata frita, talvez não tinha cebola do Egito, nem os pepinos do Egito, mas de alguma forma, todo dia, lá no meio do deserto, havia maná. Deus suprindo a necessidade daquele povo no meio do deserto. E eu quero dizer para você, pode ter sido difícil, mas até aqui o Senhor te ajudou, até aqui Ele te trouxe. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque o Senhor está trabalhando, porque o Senhor está agindo. E o pecado, aquilo que nos afasta de Deus, ele quer dizer: olha, não tem jeito, Deus não tem propósito algum mesmo, Deus se esqueceu, Deus rejeitou. Mas é mentira, porque na verdade, mesmo com o povo que tinha sido rebelde, um povo que era máscara, era aparência, era falso, é o que Jesus mais criticava dos fariseus, era hipocrisia. E aquele povo era pior, porque os fariseus, apesar de tudo, não eram idólatras. Eles talvez eram egoístas, eles talvez queriam aparecer uma coisa que eles não eram, mas eles eram extremamente religiosos. No que? Na religião de Yahvé, na religião de Jeová. Mas esse povo a quem Jeremias estava falando, se você for ler lá no final do livro de Jeremias, você vai ver que o rei e as pessoas da corte confessam para Jeremias: é verdade, Jeremias, enquanto a gente estava tendo culto público, isso e aquilo, adorando a Jeová, na verdade, no segredo das nossas tendas, no segredo das nossas casas, nós estávamos adorando a rainha dos céus, nós estávamos adorando os outros deuses, e não vamos parar de fazer. Eram pessoas com o coração completo, eram hipócritas. Mesmo assim Deus falou: olha, os seus pensamentos que eu tenho a respeito de vocês são pensamentos bons. Deus, Ele é um Deus que quer trabalhar no seu povo. Deus quer terminar a obra que Ele tem para fazer, não só em relação a milagre, mas em relação ao nosso caráter cristão, em relação à nossa vida espiritual. Deus muitas vezes parece que está parado, mas eu quero te dizer: não está. Fica perto de Jesus, não abandona Jesus, fica na presença do Senhor, mesmo cheio de falhas, mesmo cheio de pecados, permaneça na presença do Senhor. Jesus fala: Senhor, eu sou barro, e como barro eu sou sujo mesmo, mas toma a minha vida em tuas mãos, trabalha na minha vida, porque o Senhor é o oleiro. Pega, trabalha na minha vida, faz de mim um vaso de honra, um vaso para a honra e glória do teu nome, Senhor, e não saia de perto do Senhor Jesus. Amém. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém. Filipenses 1,6 fala assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vai chegar o dia em que o Senhor vai voltar, e aquele Deus fiel,
aquele Deus que não nega-se a si mesmo, aquele Deus que trabalha até hoje e continua trabalhando, aquele Deus que jamais negou ajuda, aquele que se achega de coração inteiro. Jesus falou assim que aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Esse Deus começou a boa obra. Muitas vezes somos tocados, somos abençoados, certas coisas acontecem na nossa vida espiritual e começamos, e esse é o grande milagre, começamos a desejar estar perto de Deus, começamos a desejar fazer a vontade de Deus, mesmo quando muitas vezes não temos força, não temos capacidade em nós, mas há o desejo, há a vontade, há a sede. Jesus diz: quem tem sede, vinde a mim e beba. E eu quero dizer a você, vai chegar um momento em que aquela coitada de mulher samaritana vai poder beber daquela água que realmente sacia a sede da alma. Nós temos um Deus que começou a boa obra. Eu quero que você creia que Ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. É promessa de Deus. E alguns, mesmo não sendo perfeitos, já receberam até o Espírito Santo, que é o penhor da glória, que é coisa maravilhosa. E aqueles que ainda não receberam, tem promessa de Deus que trabalha. A Bíblia fala, e há de ser, né? Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando o apóstolo Pedro cita essa profecia em Joel, né? Ele ainda fala depois em Atos 2, versículo 49, ele fala que essa promessa diz respeito a vós. Ele estava falando com quem? Com aqueles que crucificaram Cristo, com aqueles que foram testemunhas da morte do Salvador, que tinham mandado crucificar Ele. E agora ele fala, e essa promessa nos diz respeito a vós. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, se você não deixar o Senhor, Ele vai aperfeiçoar. Amém, igreja? Amém. É muito importante estarmos na esfera de atuação do Senhor. A Bíblia fala a respeito de Jesus que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que começa a boa obra, mas é também aquele que vai finalizar a boa obra. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Isso nos enche de confiança, porque não depende do seu pastor, não depende dessa igreja, não depende das suas experiências, não depende das suas dificuldades, não depende do tamanho do demônio com que você muitas vezes tem que lutar. Depende daquele que pode todas as coisas, o autor e consumador da nossa fé. Depende dele. Como é maravilhoso estar perto dele, como é maravilhoso permanecer diante da presença dele. É interessante que a Bíblia fala, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, vou citar o versículo todo, mas vou destacar a parte que interessa para mim. A Bíblia fala assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que imagem ele está falando? A imagem do Senhor. De glória em glória somos transformados. Nós temos um Deus que está trabalhando. Nós temos um Deus que está agindo. Nós temos um Deus que está fazendo as coisas, igreja. Deus não parou de agir. E eu quero te desafiar nessa noite, apesar de tudo. Confia em Deus. Descansa no Senhor. Saiba que o nosso Deus está trabalhando. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém. Se é necessário, arrependa-se dos seus pecados, mas deixa Deus trabalhar. Se é necessário, coloque-se à disposição do Senhor, mas deixa Deus trabalhar. Se é necessário, permaneça firme em meio à luta, mas deixa Deus trabalhar. Amém? Vamos nos pôr em pé.